Qual linguagem de programação atacar para começar a minha carreira como dev? Eu já fiz um vídeo aqui onde eu comento, né, inclusive assim, que eu achava que o PHP, o JavaScript e o Python são as linguagens que eu ainda acho que são as ideais. Mas eu queria hoje falar um pouco sobre como eu acho que isso deve se tornar cada vez menos importante com a passagem do tempo, né? E eu vou dar alguns exemplos práticos, alguns exemplos que eu tô passando para poder mostrar, assim, minha opinião. E eu acho que cara, eu acho que isso é muito opinião, sim. A comunidade sempre tem aqueles que defendem linguagem X ou Y, né? Tem muita gente que defende que Java é melhor, tem gente que Java, não, vamos começar direto com Go. Aí, enfim, vai ter um monte de gente falando. Eu defendo que essas linguagens que eu comentei, Python, PHP, JavaScript, principalmente essas três, são as melhores para começar, porque do meu ponto de vista, no começo não é importante que você entenda, lógico, estrutura de dados é sempre importante. Mas eu acho que no início, principalmente para quem está começando, o ideal é que você entenda as estruturas lógicas, entenda de sintaxe, de como escrever um programa de uma forma que seja entendível. E aí a questão da tipagem, ela vai vindo, a questão da estrutura de dados, ela vai vindo à medida que você vai entendendo como as estruturas vão funcionando, como que a base da programação vai funcionando. E lógico, né, gente, é uma opinião, assim, eu sei que pode divergir um pouco. Mas eu vejo que a estrutura é importante, sim, você tem que ir estudando ela e ir entendendo. Mas eu acho que a estrutura de dados, ela não pode... estrutura de dados. Mas eu acho que essa outra parte, ela não pode ser um impeditivo, né? Então eu acho que por isso que eu defendo essa coisa. Ó, linguagens baixamente tipadas te permitem que você foque mais em criar o produto, né, o projeto. E sem ter que ficar se esquentando a cabeça com a estrutura, se é int, se é string. Eu acho que isso facilita na hora de entender o básico. O grande problema é que muita gente começa dessa forma e continua dessa forma também. Então, assim, são dois lados, né, cara? Você tem que entender para onde você quer levar a sua carreira. Tá muito mais relacionado a isso do que a linguagem de programação em si, no meu ponto de vista. Você pode começar direto com Java, por exemplo, eu não vejo problema nenhum. Eu, inclusive, acho que é uma excelente opção. Na faculdade, você geralmente vai ver Java. Tendo Java ali, continua com Java, vai embora. Se tiver tranquilo pra você. O problema é que também quando o cara começa com Java, muitas das vezes a pessoa desiste porque acha difícil demais. Tem muita coisinha pra ficar preocupando e tal. E aí é onde eu acho que talvez as outras três elas são mais interessantes. Elas não são tão impeditivas. O cara começa a ver o negócio funcionando, ele vai empolgando e vai estudando, enfim. Eu acho por isso que eu defendo essas três. Mas qual que é o meu ponto principal? Assim, aonde que eu quero chegar com esse negócio de que eu acho que talvez não seja mais tão importante? E aí eu vou usar um exemplo. Eu sou um desenvolvedor back-end por natureza, assim. Eu sou um back-end que eventualmente sabe fazer front. Mas o front que eu sei fazer é aquele lá de trás. HTML, CSS, eu trabalho muito bem com CSS, modéstia à parte. Eu entendo, eu sei usar metodologias como bem, JavaScript eu entendo muito bem também, eu consigo fazer bons scripts JavaScript. Mas eu não sou um full stack. Hoje, principalmente, eu consigo perceber isso melhor. Eu não sou um cara que sabe front-end. Eu sou um cara que, se preciso fazer alguma coisa front-end, eu vou lá, pesquiso e faço. Eu sou esse cara. O full stack, eu considero full stack mesmo aquele cara que realmente manja, entendeu? E hoje em dia, principalmente, que não se usa mais os modelos que eu usava antigamente, então hoje em dia front já é tudo React, é tudo Vue. Então aí eu sei menos ainda. Que eu não estudo tanto também essa parte, né? Estou muito mais focado hoje em arquitetura de software, na parte mais de back-end mesmo, é onde eu quero me especializar. Mas recentemente eu tive umas tarefas para fazer com Vue 3. E eu peguei e falei, cara, eu vou fazer, claro, eu tô no time, o time tá todo se ajudando, não tem porquê eu simplesmente me negar porque eu sou back-end. Eu tenho noção, eu tenho
Apesar de eu não me considerar mais um full stack ou um front-end, eu tenho noção, eu sei mais ou menos como que as coisas funcionam ali. E eu fui fazer o negócio e tal, tava dando muito problema, porque afinal de contas definitivamente não é a minha parte, e eu, cara, fui pra IA total, assim, me entreguei, fui passando, obviamente, como eu falei, eu tenho uma noção, então eu consigo corrigir coisas que a IA faz, eu consigo perceber se aquilo que está sendo feito ali é o melhor, eu tenho ferramentas para questionar isso, por causa da minha experiência também. E aí eu fiz uma implementação completa de front-end no software que a gente está trabalhando. Eu praticamente criei ali umas 3 ou 4 telas de 8 que eram para ser criadas. Eu criei umas 4 de 8 que eram uma nova feature, e eu fiz a implementação, parte da implementação do back-end, a outra parte, né, já estava com uma outra pessoa do time, e fiz essas telas. As telas foram todas feitas por IA. Todas feitas por IA. E eu consegui... Obviamente, eu geralmente, a minha técnica é geralmente iniciar, e a partir desse ponto de iniciar, que eu inicio um contexto, eu pego essa inicialização, isso que eu iniciei, e passo para IA. E aí o resto vai através dos prompts ali. Por que eu faço assim? Porque fica mais fácil para eu contextualizar a IA do que eu estou fazendo. Foi total 100% vibe code? Não foi, porque eu não acho que eu tenho ainda as skills para isso, eu não tenho habilidade para isso ainda, mas foi bem próximo do que o pessoal tá chamando de vibe code aí, de deixar a IA fazer tudo, assim. Sendo bem honesto até, eu fiz poucas correções manuais. A maioria das correções que eu fui fazendo foram correções ali, até de prompt mesmo, para poder ajustar uma coisa ou outra. O componente está tendo um comportamento XPTO aqui, eu preciso que ele tenha um outro comportamento mais assim. O endpoint retorna esses e esses valores. Não vamos fazer tudo num script só, vamos dividir isso em composables, vamos criar aqui um service. E aí fui fazendo e, cara, funcionou 100%. Foi publicado, inclusive. A minha feature foi publicada e foi, cara, sensacional, assim. Eu achei muito massa. Obviamente também a gente tem carta branca para isso, a gente é praticamente incentivado, inclusive, a usar para agilizar o processo de desenvolvimento, o que é legal, mas isso aconteceu. E qual que é o ponto disso, assim? Eu acho que iniciar na carreira de desenvolvedor não será igual antigamente. Antigamente, quando eu comecei, até pouco tempo atrás, o programador ele tinha que saber uma linguagem de programação, era obrigatório, né? Por exemplo, se eu entrasse como júnior numa empresa como desenvolvedor de PHP, eu tinha que ter uma noção, um prévio conhecimento ali de PHP específico. Hoje em dia, talvez isso comece a mudar. Quando eu for contratar um desenvolvedor daqui para frente, muito provavelmente eu vou querer saber muito mais sobre as bases, os conceitos básicos, do que sobre o framework específico, sobre a linguagem específica. Muito possível isso vai começar a acontecer em breve. Eu já vejo alguns como se diz assim, alguns processos indo nessa direção, saca? O que faz total sentido, porque se eu preciso ter uma pessoa para fazer um serviço que pode ser feito por IA, por exemplo, óbvio, eu preciso ter um sênior naquela função para saber direcionar o que está sendo feito. Mas deixa de ser prioridade o código em si, sabe? Eu já falei isso algumas vezes também. A codificação nunca foi a parte mais importante do trabalho de um desenvolvedor. As questões relacionadas à engenharia, as questões relacionadas à arquitetura de software, as questões relacionadas ao como você lida com aquele problema ou com aquela tarefa em si, é isso que sempre foi o mais importante.
Só que o cara que contratava, ele tinha dificuldade de enxergar isso, mesmo que o valor que ele recebia não era o código. É engraçado isso até, se você parar pra pensar, porque antigamente o cara, a gente vê ainda empresas aí, óbvio, porque é importante as habilidades, as hard skills, né, as habilidades, as habilidades técnicas, mas a gente viu o cara muito mais preocupado com o código, não, que o código tem que ser limpo, o código tem que ser não sei o que, o código tem que seguir o pattern aqui, ó, esse pattern específico aqui. E isso tá meio começando a cair por terra, porque, cara, não tá sendo mais importante. A importância hoje tá passando a ser a velocidade da entrega. É, tá sendo muito mais importante você ter alguma coisa palpável na mão e que entregue algum valor de fato do que a qualidade do código. Porque hoje em dia a gente tem que ter tecnologia suficiente para que isso não seja tão importante, entendeu? A escala é importante, o tipo de trabalho que você está fazendo, o tipo de projeto é importante, a stack que você está trabalhando ela é importante, mas está deixando de ser tão importante igual era antes, não está deixando de ser a coisa mais importante. Estão muito mais preocupados em saber como você vai resolver um problema do que em relação ao se você sabe o pattern específico para aplicar ali num projeto X ali. Então eu acho, cara, que para começar na carreira de dev, e assim, isso eu acho que vai realmente estar acontecendo. A forma como você vai ingressar na carreira de dev, ela vai mudar. Ela já está mudando. Não à toa a gente tem visto júniors tendo muita dificuldade ali para entrar, né, no mercado, assim. A gente tem visto muita gente que está formando agora nas faculdades com muita dificuldade de ingressar no mercado de trabalho. E eu acho que tem um pouco de relação com isso. Eu acho que tem um pouco de relação com as duas coisas, mas principalmente com isso. Acho que também tem um pouco do cara não saber o que fazer, não sabe aonde focar. E tem um pouco da relação da, assim, as empresas estão procurando mais resolvedoras de problema, solucionadores de problema. Acho que essa vai ser a tônica aí dos próximos anos, né? IA, na minha cabeça, mudou a forma de trabalhar, sempre falei isso. Eu não acho que vai substituir, eu reforço essa ideia, eu não acho que vai substituir mão de obra tão cedo. A gente tá vendo agora GPT-5 não foi bem. Tem muito mais vídeos de pessoas técnicas em inteligência artificial reclamando do GPT-5 que falando bem. Sempre vai ter aquela inteligência artificial que vai revolucionar, que vai ser capaz de fazer o quê? Porque a inteligência foi capaz de começou a conversar uma com a outra e criar uma linguagem própria. Não, porque a outra linguagem foi lá em produção e apagou o banco de dados, que não sei o quê. Cara, a gente tem visto, a gente tem tido, principalmente no último ano, exemplos mais do que os últimos 12 meses, né, para deixar mais claro, que a gente tem tido exemplos muito práticos de que a IA, ela tá num caminho interessante, mas ela ainda é só uma cuspidora de respostas. Ela não pensa. Tem muito. Eu vejo alguns comentários de muita gente que é muito mais técnica do que eu, inclusive, falando que eles nem gostam tanto do termo quando a inteligência artificial começa a delirar. Porque na opinião deles, quando você fala que a IA está delirando, você assume que ela está pensando. E ela não está pensando. Ela só está fazendo uma análise de estatística da questão que você colocou, a quantidade de respostas que tem na internet, e faz ali uma sugestão baseada nessa resposta, nessa quantidade, né, nesse resultado estatístico que ela tem ali. Olha, eu pesquisando na internet, vendo várias resoluções, você tem essa solução aqui. Tanto que existem alguns testes que eu já vi na internet de pessoas que propõem o mesmo problema, só que obviamente, com dizeres diferentes, para ver se a resposta vai variar um pouco, e a resposta não varia tanto. Muda-se um nome de variável, talvez um resultado, ou uma forma de retornar uma resposta, mas no geral a solução proposta tem sido
a mesma, assim, é o mesmo problema, só que com dizeres diferentes, com formas de dizer diferentes, e ela consegue entender que é a mesma questão, e ela vai e pega o mesmo resultado ou resultados parecidos. Tanto que tem uma questão agora que está surgindo aí sobre como é que é quando você copia algo de alguém. Enfim, esqueci, pessoal, foi mal. Mas você sabe o que eu tô querendo dizer, né? Sobre quando você plageia algo de alguém. Aí, como é que eu lembro? Sobre plágio, sobre, enfim, tem tudo isso acontecendo agora. Exatamente por causa dessa questão, de que ele entende o contexto, procura por fontes, traz a resposta. Existe sim graus de aprendizagem da máquina, não é como se a máquina também fosse, como se a IA fosse 100% só um scrap de informações da internet, não é isso, é mais do que isso, obviamente, mas também não é essa coisa da AGI que todo mundo acha que, nossa senhora, eu tenho um amigo que é o chat GPT que tá fazendo tudo para mim. Bom, é isso. E você, o que você está achando? Como você espera ingressar no mercado? Como que você acha que você vai ingressar no mercado nos próximos anos? Não deixa de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e deixar seu comentário. Valeu!